O cheiro vindo daquela casa era insuportável. Seja bem-vindo ao dia 1º de julho de 1968. Naquele dia, um homem chamado Chauncey Bliss se aproximou de uma cabana que havia construído anos atrás e ficava perto da comunidade Good Heart, na costa noroeste da Península Inferior, em Michigan, nos Estados Unidos. Bliss era um carpinteiro que havia construído muitas casas de veraneio ao longo da costa cintilante do lago Michigan e agora trabalhava como uma espécie de zelador dessas casas, que as pessoas costumavam chamar de Blisswood. Entre estas estava a residência ocupada pela família Robinson, que era muito rica e originária de Lathrop Village, em Detroit. Bliss havia sido chamado até o local naquele dia por uma mulher que morava próxima da família e que ligou para ele reclamando de um cheiro horrível que saía de lá. O homem então foi até a residência, uma cabana de madeira. Até aquele ponto, ninguém havia visto os Robinson por várias semanas, mas a família havia comentado com alguns conhecidos que estavam planejando uma viagem para fora da cidade. Então, sua ausência não alarmou ninguém. Provavelmente aquele cheiro ruim da residência vinha de algum guaxinim morto no telhado. Pelo menos, foi isso que Bliss pensou. Porém, quando estava chegando cada vez mais próximo da casa, o odor fétido era tão insuportável que lhe causava ânsia de vômito, e ele teve que tapar o nariz com a sua camisa de algodão, antes de conseguir prosseguir. Sem saber o que lhe esperava lá dentro, Bliss bateu na porta da frente, mas não teve resposta. Então, entrou na residência usando sua chave mestra. E imediatamente, o homem viu o corpo de uma mulher esparramado na entrada. Suas roupas estavam encharcadas de uma gosma preta, como se fosse sangue apodrecido. Atrás dela, o homem pôde ver vários outros corpos caídos no chão em poças de sangue coagulado. Ele saiu correndo do local imediatamente e chamou a polícia. Mas a pergunta que fica é: o que aconteceu naquela casa? E quem tirou a vida da família Robinson? É isso que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu só peço que deixe um like e se inscreva no canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Uma investigação inicial revelou que a cabana continha 6 corpos, e todos eram membros da família Robinson. O pai Richard, de 42 anos, e a filha Susan, de 7, foram agredidos com um martelo e alvejados com a pistola. A mãe Shirley, de 40, e os filhos Rich, de 19, Gary, de 16 e Randy, de 12, foram baleados provavelmente com a mesma arma. Entretanto, estes 4 não haviam sido atingidos com o martelo. Devido ao estado dos corpos, que estavam em avançado estado de decomposição, os policiais estimaram que o crime aconteceu cerca de um mês antes de serem encontrados. As autoridades estabeleceram a data e hora da morte como sendo no final da tarde ou início da noite de uma terça-feira do dia 25 de junho de 1968. Inicialmente, diante daquela cena devastadora, os policiais ficaram completamente perplexos. Afinal, a família Robinson era uma família íntegra que frequentava a igreja e não tinham inimigos conhecidos. O Richard Robinson era um executivo de publicidade e dono de uma conceituada revista de artes. Por sua vez, Shirley cuidava da casa e dos filhos. Rich, o filho mais velho, frequentou a Eastern Michigan University, e os mais jovens eram conhecidos por serem crianças estudiosas e educadas. Então, se essa família era tão perfeita assim, por que alguém faria isso com eles? Tirar suas vidas e deixar seus corpos apodrecendo? Uma possível resposta apareceu quando a polícia começou a investigar a vida de Richard Robinson. À medida que os oficiais investigavam os negócios de Richard, acabaram encontrando uma coisa muito interessante. Embora ele se apresentasse como executivo próspero, suas empresas na verdade estavam entrando em falência, e Richard tinha se envolvido com algumas atividades que não eram totalmente éticas. O homem havia contado a alguns amigos e familiares sobre alguns negócios no ramo da construção civil, porém ninguém sabia muito bem do que isso se tratava. Uma das descobertas mais reveladoras foi que quando estava em Good Heart, Robinson havia deixado suas empresas na mão de Joseph Scolaro III, de 30 anos de idade, que era um funcionário seu que havia desviado o dinheiro dele, algo em torno de $60 mil,
A polícia então teorizou que durante um telefonema entre Robinson e Scolaro, horas antes do crime, o homem revelou que tinha descoberto sobre aquele desfalque. E algumas evidências circunstanciais acabavam apoiando essa conclusão, uma vez que Scolaro não entrou em contato com amigos, sócios e familiares por 12 horas no dia do crime, e a polícia também não conseguiu encontrar ninguém que apoiasse seu álibi. Os policiais também descobriram alguns cartuchos encontrados em um campo de tiro que Scolaro frequentava, e eles correspondiam exatamente aos encontrados na cena do crime. Além disso, Scolaro falhou em 2 testes de polígrafo e um terceiro deu inconclusivo. Para os oficiais, naquele momento o homem se tornou o principal suspeito. No entanto, como a polícia não conseguiu encontrar a arma do crime e também não havia nenhuma testemunha ocular do ocorrido, o promotor do condado de Emmett resolveu não acusar Scolaro. Frustrados com essa atitude do promotor, os policiais estaduais passaram a trabalhar com os promotores do condado de Oakland, onde os Robinson vivia, para assim poderem continuar com sua investigação. Então, no ano de 1973, o promotor de Oakland, L. Brooks Patterson, finalmente concordou em acusar Scolaro por ter cometido o crime contra a família Robinson. No entanto, antes que os policiais pudessem prendê-lo, o homem tirou a própria vida, dando um tiro em sua cabeça e encerrando de vez qualquer possibilidade de processá-lo. Antes de tirar a própria vida, Scolaro também deixou uma nota dizendo que não cometeu aquele crime contra a família Robinson. Porém, muitos estudantes do caso, a polícia estadual e também o gabinete do xerife de Emmett acreditam que ele era sim o principal suspeito do crime. Porém, isso não quer dizer que Scolaro seja o único suspeito do crime contra a família Robinson. Ao longo dos anos, alguns detetives amadores disseram que Scolaro não poderia ter dirigido até Goodhart, atirado na família Robinson e dirigido de volta para Detroit em um período de tempo tão curto. Algumas pessoas suspeitam que, na verdade, John Norman Collins, que foi condenado em 1970 por ceifar a vida de uma estudante universitária em Ypsilanti, e que também é suspeito de fazer o mesmo com vários outros estudantes universitários, poderia estar de alguma forma envolvido no crime contra a família Robinson. Afinal, John Collins frequentou a Eastern Michigan University na mesma época em que Rich Robinson, e até dizem que chegaram a dividir um apartamento. Outro suspeito que apareceu foi o zelador Chauncey Bliss, que encontrou os corpos. Bliss era um homem conhecido como sendo um pouco excêntrico, e alguns moradores de Goodhart acreditam que ele cometeu o crime depois que seu filho, que era amigo das crianças dos Robinson, perdeu a vida em um acidente de motocicleta. De acordo com essa teoria, Bliss se sentiu desamparado por Richard nos dias após a perda do filho, e acabou se vingando, tirando a vida de toda a sua família. Porém, a polícia nunca chegou a sequer cogitar essa possibilidade. Muitos suspeitos apareceram e foram descartados, e esse caso permanece oficialmente sem solução. E mesmo mais de 50 anos após o crime, a comunidade Goodhart continua sendo um roteiro turístico para pessoas que querem fugir de tudo. E infelizmente, para a família Robinson, sua tentativa de fugir de tudo acabou de uma maneira horrenda. Então, como esse caso nunca teve uma solução de maneira oficial, o que nos resta é apenas imaginar o que pode ter acontecido. Por isso, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham que aconteceu. Na minha humilde opinião, eu acho realmente que foi o Scolaro que cometeu o crime, até porque ele teria motivo para isso, né? Uma vez que ele foi pego com a mão na botija, roubando o dinheiro do Richard. Mas essa é apenas a minha opinião e eu quero saber a de vocês. Então, comentem aí, por favor. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!